Olá, bom dia. Mais uma semana, né? Estamos aqui para fazer a nossa leitura semanal. Hoje vamos fazer a nossa leitura no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, que é onde fala sobre os cuidados e as inquietações. E muitas vezes nós estamos tão preocupados, né, que esquecemos, né, que na palavra de Deus o Senhor deixou, né, um ensinamento para cada um de nós, para que nós pudesse aprender um pouco mais sobre isso que passamos, principalmente nesse século de hoje, que a gente vê tantos ricos como as classes mais simples passando pelas mesmas situações, passando pelos mesmos problemas. Esse mal, ele tem atingido muitas pessoas e nós não entendemos o porquê de tudo isso, né? Mas cada um de nós tem uma preocupação, cada um de nós tem ansiedade. A gente quer resolver as coisas e a gente esquece que nós temos um Deus, que Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege, Ele é quem nos guia. E a palavra de Deus, ela é rica e eficaz. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes, né? E essa palavra, ela é quem nos liberta de todo esse mal, né? E Jesus deixou esse ensinamento para a gente, né? Porque a gente aprendendo a palavra do Senhor, a gente vai libertando desse mal e vamos aprendendo a confiar mais no Senhor. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos entregar completamente nossos caminhos, nossas vidas na mão de Jesus. Ele morreu naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter o quê? A vida eterna, para que pudéssemos ser salvos, né? Jesus foi o Filho de Deus. Deus enviou o Filho dele para morrer numa morte de cruz por todos nós. Então vamos fazer nossa leitura nessa palavra, para que possamos aprender mais sobre esses problemas que passamos hoje. Amém? Vamos orar para dar início. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, na tua presença, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Pai, o Senhor fala para a gente lançar sobre si todas nossas ansiedades, todas nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai Santo e Deus querido, tira, Senhor, todo impedimento, Pai, tira toda ansiedade, Pai, tira toda inquietação, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, das nossas vidas, ó Pai. Nos enche, Senhor, da Tua presença. Nos ensina, Pai, a confiar mais em Ti, a ter mais fé, Senhor, pois nós precisamos e necessitamos, Senhor, de Ti em nossas vidas. Nos liberta, Senhor, de tudo que não vem de Ti, Pai, de tudo que não Te agrada, Senhor. Nos limpa, Senhor, a cada dia. Toma nossas vidas em Tuas mãos, a direção, Senhor, de nossas vidas, de nossos caminhos, Senhor, pois entregamos a Ti. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua presença a cada dia, ó Deus. Que sejamos, Senhor, mais parecido contigo, ó Pai. Que venhamos, Senhor, fazer o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa leitura, que se encontra no livro de Mateus, como já tinha falado, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, olhando, meditando nesta palavra, nós estamos vivendo essa palavra do Senhor, como ela nos ensina. Nós estamos colocando em prática esse ensinamento de Jesus, lançando as nossas ansiedades, as nossas preocupações, colocando na mão do Senhor. Jesus, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado que Ele cuida de nós. Se a gente for lá no Salmo 23, que fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor está ali cuidando da gente todo o tempo, em todo minuto. Não estamos sozinhos, mas no dia a dia a gente corre tanto, a gente se preocupa tanto e a gente esquece de fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Muitas vezes nós deixamos de ir buscar o Senhor por causa da chuva, por causa do frio, por algum motivo. Mas, quando estamos trabalhando, ou com dor, ou sem dor, ou doente, ou com febre, ou sem febre, muitas vezes tem gente que vai trabalhar doente, porque não pode faltar no trabalho. Se está chovendo, dá um jeito de chegar até o trabalho. Se está frio, a gente quer dormir até mais tarde. Mas quando é no dia do trabalho, você tem que levantar cedo e ir trabalhar. Jesus, Ele nos deixou aqui um mandamento. Se a gente observar bem, olha o que o Senhor fala no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, o Senhor nos dá aqui uma ordem, é um mandamento: busque primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes a gente coloca prioridades primeiro em nossas vidas do que o Senhor. Muitas vezes a gente coloca tudo primeiro do que Deus.
E não é isso que o Senhor quer. Primeiro nós temos que buscar o Senhor e Ele cuida de tudo. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Deus cuida de tudo pra gente. Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família, Deus cuida do nosso trabalho, Deus cuida de tudo. Nós precisamos tirar essa preocupação. E nós vemos aqui no versículo 25, Deus ele fala aqui, Jesus ele deixa bem claro aqui: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Jesus está aqui nos ensinando, não vamos nos preocupar. Jesus nunca deixou faltar nada para a gente. Só que as nossas preocupações, os nossos pensamentos, eles se elevam mais do que a gente olhar para a palavra de Deus. Porque a gente se preocupa com roupa. Quando a gente vai para a igreja, o armário está cheio de roupa, cheio de sapato. Olha, mulher principalmente, eu não tenho sapato, eu não tenho vestido, eu não tenho um monte de roupa, gente. Eu estou falando por mim mesma, não estou falando por outras pessoas. Se tem uma festa de casamento, pronto, eu tenho que comprar tudo novo, porque eu não tenho. Muitas vezes você tem a roupa ali no seu guarda-roupa e não tem necessidade de você ficar preocupado em comprar outra roupa, em comprar um sapato. Muitas pessoas não têm o que vestir e você tem o seu guarda-roupa cheio, mas continua preocupado, continua com aquela ansiedade. E Jesus está falando: olha, não se preocupe, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir. Ele está cuidando de tudo, mas nossas preocupações deixa que a gente quer resolver tudo e não deixa na mão do Senhor. Precisamos aprender a confiar e colocar nas mãos do Senhor. Nós precisamos ter essa fé. Quando Jesus falava antes: pela tua fé você salvou, pela tua fé você foi curado. E hoje a gente busca o Senhor e a gente não tem aprendido com a palavra. O que o Senhor está querendo nos dizer: vai, obedeça, siga-me. Jesus mandou a gente seguir, siga-me, seja pescador de almas, seja pescador de homens. Quem que Jesus não falou ali para o Pedro? Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Deixe suas redes. O que Pedro fez? Pedro seguiu. Jesus tem nos chamado para seguir, para obedecer, para fazer a vontade do Senhor. Jesus dá um exemplo aqui sobre as aves do céu. Elas não semeiam, elas não trabalham, sabe? E Deus não deixa que o alimento falte para elas. E assim somos nós, a gente trabalha, né? A gente tem condições de trabalhar. Muitas vezes, quando a gente não tem, se a gente dobra o joelho, Deus responde às nossas orações. Quantas pessoas não foram respondidas através de orações? Senhor, eu não tenho, Senhor, isso, Senhor, eu coloco em tuas mãos, Pai. Envia alguém, faça o teu querer, faça a tua vontade. E Deus vai e envia aquele alimento, aquela coisa, algo que você esteja ali necessitando, porque o Senhor responde às nossas orações. O Senhor ouve o nosso clamor. Nós precisamos ter essa fé convicta, essa fé viva dentro dos nossos corações. Eu não estou sozinha, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da minha casa, o Senhor está cuidando da minha família, aonde ela estiver. Confiar no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará.
Jesus, Ele não está nos deixando só. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos fortalecido a cada dia. E vamos tirar de nós essa ansiedade, essas preocupações com coisas que não é de Deus. Muitas vezes nós nos ocupamos o dia inteiro e não tiramos um tempinho para ler a Bíblia, não tiramos um tempo para orar, não tiramos um tempo para agradecer o Senhor. O que nós temos feito para agradar o Senhor? Precisamos tirar esse tempo, precisamos confiar no Senhor nos momentos mais difíceis de nossas vidas, porque Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado dos nossos. Vamos aqui outro exemplo que Ele dá aqui. O versículo 28. Quanto ao vestuário, porque andeis ansioso? Olhai para os lírios do campo, que eles crescem, não trabalham nem fiam. Os lírios, que coisa mais linda, meus irmãos. Se a gente olhar um lírio, a coisa mais linda, maravilhosa. E Deus fala que nem o rei Salomão, em seu esplendor, que ele era riquíssimo. O rei Salomão foi o rei mais rico. E ele não vestiu igual o lírio. E Deus está falando assim, nem o rei Salomão vestiu em toda a sua glória, ele não vestiu igual aquele lírio. E nós, Deus está mostrando assim, ó, confia, não desista, persevere. Eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei qual é a sua ansiedade, mas todos nós temos uma preocupação, todos nós temos uma ansiedade. Jesus fala, lançai. Se a gente lançar sobre Ele, Ele cuida da gente. Coloca nas mãos do Senhor, que Ele está cuidando de nós. E Ele ainda continua, não andeis inquieto. O que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Jesus continua batendo na mesma tecla. E a gente continua tendo as mesmas preocupações. Continuamos tendo as mesmas ansiedades. E Ele continua. Por quê? Ansiedade é pecado. Segundo Jesus, estamos vendo aqui na palavra dele. Olha o versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios pecavam o tempo todo, nós somos pecadores. Mas nós precisamos olha, eu estou pecando. Eu preciso confiar no Senhor. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que cuida da minha família, eu tenho um Pai que cuida da minha casa. Jesus fala, vai. Quando Jesus fala para Isaías, quem eu hei de enviar, o que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos falando isso para o Senhor? Jesus, me envia. Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. É isso, essa coragem que precisamos ter, fazer a vontade do Senhor. Nós vemos países como a África ali, as pessoas são perseguidas, as pessoas são pobres mesmo, muitas vezes não tem o que comer, mas a gente vê muitos missionários ali evangelizando e dando testemunho da alegria dos nossos irmãos ali na África. Eles não ficam com medo, eles se alegram por Jesus, eles se alegram pelas perseguições que eles sofrem por causa de Cristo. E nós estamos mal acomodados, nós não estamos sofrendo perseguições e nós não estamos fazendo o ID, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos ordenou. Precisamos nos levantar, como diz,
precisamos arregaçar as nossas mangas, colocar a nossa fé em prática e fazer o que Deus tem nos pedido. Como está escrito no versículo 23, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se a gente não se preocupar demais, a gente não se desesperar, não estou falando para ninguém se preocupar com o que dá para comer o seu filho, a sua filha, colocar comida no seu lar, não. Eu estou falando para a gente aprender a confiar no Senhor, a colocar nossa fé em prática, porque Deus, Ele tem cuidado. No Salmo 121, o que fala no Salmo 121? Aquele que te guarda, ele não dorme. Deus, Ele não dorme. O Senhor, Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Deus, Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos. Então a gente não pode ficar com tantas essas preocupações. Precisamos aprender a confiar no Senhor. E como nós vamos vencer essa ansiedade? Confiando em Deus, orando: Senhor, eu coloco essa dificuldade, eu coloco esse problema em suas mãos, eu não posso, mas o Senhor pode. Me ajuda a passar por essa situação, me ajuda a enfrentar essa luta, Senhor. Eu não estou sozinha, o Senhor está comigo. Eu vou dar um exemplo aqui, principalmente para os pais, para as mães. Se a gente tem somente um prato de comida no nosso lar, na nossa casa, somente um prato de comida, e você tem filho, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele alimento, aquele prato de comida e vai dar para o seu filho. E você não vai comer, mas você vai alimentar aquela criança. Você vai alimentar aquele filho. Nós amamos os nossos filhos. E Deus é o nosso Pai. Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós. Ele não quer que a gente se desanime, que a gente se desespere. Eu sei que todos os pais, que todas as mães iriam fazer isso, se tivesse somente um prato de alimento no seu lar. Não ia deixar seu filho passar necessidade. Então Deus, sendo o nosso Pai, Ele não vai deixar a gente passar necessidade. Ansiedade, segundo a Bíblia, Deus é Pai. Se a gente tiver fé, se a gente buscar, se a gente lançar as nossas vidas na mão do Senhor, Ele vai cuidar da gente, Ele não vai nos desamparar, assim como nós não vamos deixar os nossos filhos passar a necessidade. Deus, Ele é o nosso Pai amoroso. Ele cuida das nossas preocupações, Ele cuida de nossas ansiedades, Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Nós precisamos somente crer. Então, vou novamente no mesmo versículo, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá em Pedro, no livro de Pedro 5, no versículo 7. O que a palavra de Deus nos fala aqui, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando, vamos lançar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque Deus, Ele tem cuidado de nós.
Deus, Ele nos deixou uma ordem, Deus nos deu um mandamento: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, vamos olhar, meditar nessa palavra. Senhor, me ajuda, Senhor, abre meus olhos, Senhor. Oh, Pai, tira as escamas dos meus olhos, me ensina, Pai, a entender essa palavra. Tem também quando fala, maldito o homem que confia no homem, né? Deus ali, Ele está falando, maldito o homem que confia no homem, é nós mesmos. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, e não é isso que Deus quer. Nós precisamos entender que somos dependentes de Deus, que precisamos de Deus em nossas vidas. Nós não podemos confiar nas nossas forças, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar no Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor, confiar nele, entregar. Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nossa necessidade, Ele tem cuidado de tudo em nossas vidas. Nós só precisamos o quê? Crer, confiar, obedecer. Como eu vou obedecer? Buscando primeiro o reino de Deus, porque demais Ele vai cuidar de nós. O nosso Pai, Ele vai cuidar da nossa necessidade, do que nós precisamos e do que nós necessitamos. Assim como Ele cuida dos pássaros, assim como Ele cuida das plantas, Deus, Ele cuida de nós. Amém? Que o Senhor fala ao coração de cada um, nessa palavra, como o Senhor falou ao meu coração, porque precisamos do Senhor a cada dia. Deus maravilhoso, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura de geração em geração. Pai Santo e Deus querido, eu coloco, meu Pai, cada pessoa, Senhor, que sofre de ansiedade, de preocupação, meu Pai, eu entrego, Senhor, a Ti. Pai, traga a cura, Senhor, aqueles que estiverem necessitados, Senhor. Oh Deus maravilhoso, visita os lares, Senhor, visita nossas mentes, ó Pai, visita nossos corações, Senhor, e nos ensina, meu Pai, a ser mais grato a Ti, nos ensina, Senhor, a confiar mais e mais em Ti, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, nós somos, Pai, desobediente, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor tem cuidado, meu Deus, de nós. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, ó Pai. Oh, meu Deus, assim como o Senhor cuidou, meu Pai, do teu servo, Senhor. O Senhor cuidou de cada necessidade, Senhor. O Senhor cuidará de nós, ó Pai, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, e o Senhor sabe, ó Pai, o que é o melhor para nós. Eu entrego, Senhor, a minha casa em Tuas mãos, Senhor, a minha família, os meus irmãos em Cristo, Pai. Eu entrego a minha parentela, eu entrego a parentela do meu esposo, cada família, meu Pai, cada família que estiver ouvindo essa mensagem, Senhor, quebranta os corações, Pai. Tira as ansiedades, meu Pai, dos corações, tira as preocupações, Senhor, da mente, Pai, que possamos lançar nossas preocupações em Tuas mãos, que possamos, Senhor, confiar mais e mais, Senhor, a Ti, que possamos, Pai, ter coração grato, obediente, Senhor, e que possamos, Senhor, fazer o Teu querer e a Tua vontade a cada dia, que possamos ser, meu Pai, como os Seus servos lá no passado, como os discípulos, como os profetas, Senhor, que estejamos prontos, Senhor, para fazer o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a semana de cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.